Vais comprar a tua primeira guitarra e não sabes qual é que deves escolher? Então este vídeo é para ti. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Digitana. O meu nome é Tatiana Carreira e hoje vamos abordar 10 pontos importantes quando escolhemos uma guitarra. Vamos a isso? Bora lá! Temos aqui esta LTD EC256 e estas Fenders atrás de mim, ambas Stratocaster. São três guitarras diferentes, com características distintas e hoje vão servir basicamente de cobaias para percorrermos aqui as 10 especificações mais importantes quando escolhemos uma guitarra pela primeira vez. Ponto número 1, afinadores. Nestas três guitarras temos afinadores muito parecidos, tirando o facto que aqui na Fender temos os 6 em linha e na LTD 3x3. Existe aqui uma característica que se destaca destes em particular, que são os chamados locking tuners, que não tenho aqui nenhum exemplo, mas basicamente prendem as cordas mecanicamente antes do enrolamento, fazendo aqui a afinação ficar mais estável. Mas sendo estes afinadores mais clássicos ou os locking tuners mais modernos, é um ponto que eu diria chave a ter em conta para garantirmos aqui a afinação do nosso instrumento. Número 2, o número de trastes. Dependendo aqui dos estilos que vais tocar, podes querer uma guitarra com 22 ou 24 trastes. Basicamente acrescentamos aqui mais notas na zona aguda. É importante perceberes o range que procuras para escolheres em conformidade. Existem mais topologias, mas o 22 e o 24 são talvez os standards. Escolhe o que mais se adequa ao que pretendes tocar. Diria que se fores um guitarrista ritmo, talvez 22 trastes. Se fores mais solista, se precisares de mais notas aqui na zona aguda, o 24 talvez seja o ideal para ti. Número 3, a madeira da escala. Geralmente temos três tipos de madeira na escala, pelo menos os mais habituais. O maple, temos este exemplo, que é uma madeira clara com um som brilhante e um toque rápido. O rosewood, que tem o som mais quente e talvez menos rápido, por ser uma madeira mais porosa. E o ebony, que é uma madeira escura e densa, bastante rápida e em termos de som, talvez possa dizer que tem aqui um equilíbrio entre as duas, entre o rosewood e o maple. Estas são as madeiras mais habituais, mas o importante é experimentares e ver qual é que te adaptas melhor. 4. Os pickups. Bem, os pickups são um mundo à parte. Existem muitas marcas, muitos modelos, mas a reter podemos destacar três características: os humbuckers, os single coils e os ativos. Os humbuckers dão uma ajuda preciosa nas distorções mais agressivas, são mais médios e cortantes, digamos que seguram melhor as distorções. Já os single coils têm um som mais clássico, excelente para sons limpos e blues, estilo John Mayer, Eric Clapton, por aí. São menos médios e mais brilhantes. Na gama dos ativos também temos estas duas topologias, mas os pickups ativos são menos dinâmicos e mais limpos, com mais headroom, com a ajuda de um circuito ativo alimentado normalmente por uma pilha de 9 volts, muito usados em estilos mais agressivos por serem menos ruidosos e aguentarem altos ganhos. Lá está, aqui depende muito e é fundamental que tu percebas qual o estilo de música que vais querer tocar para também adequares o teu instrumento a isso. Portanto, percebe bem se preferes humbuckers, single coils ou pickups ativos. Tens a hipótese também de algumas guitarras terem, por exemplo, este é o caso, o push-pull, que consegues transformar os humbuckers em single coils, mas já vamos falar melhor sobre isso. Número 5, a configuração eletrónica. Basicamente aqui é escolher como queremos controlar os pickups, se queremos um volume e 2 tons, como aqui e aqui, ou 2 volumes e 2 tons. Se queremos que algum humbucker nos dê a possibilidade de fazer split coil e transformá-lo num single coil ou um switch série paralelo, por exemplo, existem aqui inúmeras possibilidades que fazem aumentar a versatilidade sonora da guitarra e temos de estar muito atentos a isto. Temos o exemplo, por exemplo, da Vintera, que traz aqui o switch S1, e na LTD um coil tapped que transforma o humbucker num single coil. Número 6, a ponte. Na escolha da ponte temos que decidir
se queremos uma ponte fixa ou uma ponte flutuante. A ponte flutuante, que é o exemplo aqui desta Fender, possibilita fazermos vibratos com a alavanca, temos um trêmulo sincronizado ou, por exemplo, um flat rose que tem mais range e possibilidade de ser mais agressivo sem perdermos a afinação. Ou, por outro lado, podemos privilegiar simplesmente a estabilidade da afinação, não ligar muito à possibilidade do trêmulo e do vibrato e temos aqui uma ponte fixa como nesta LTD. Número 7, a madeira do corpo. Existem várias madeiras com características sonoras diferentes e aspectos também eles diferentes. Temos, por exemplo, o mogno, o amieiro, nogueira, etc, etc. Têm visuais muito diferentes e os sons também diferentes. O melhor é fazeres uma pesquisa no nosso site e ver as fotos, as respectivas características para poder escolher com toda a confiança o tipo de madeira que mais se adequa aqui ao teu gosto. Número 8, cor e acabamento. Aqui eu diria que é a escolha do freguês. Temos cores sólidas, como aqui a LTD, temos o velatura, que são aqueles mais transparentes, que até dá para ver os veios da madeira, e os bursts, que misturam basicamente várias cores, como aqui o Sunburst desta Vintera. Aqui impera mesmo o gosto pessoal de cada um, existe muito por onde escolher. Número 9, strap buttons. São basicamente os pinos onde seguramos aqui a correia. Podemos usar assim, simplesmente colocamos aqui a correia e está operacional, ou então usarmos os strap locks, que é um sistema que se instala na correia e aqui na guitarra e depois mecanicamente vai segurar com um pino e que assim não permite que saia tão facilmente. Aconselho os strap locks a quem gosta muito de saltitar pelo palco e assim evita acidentes. Por último, número 10, a junção do braço. É basicamente a maneira como o braço é fixado ao corpo. Esta característica tem influência principalmente na estabilidade no geral do instrumento e no seu sustain. O braço bolt-on, por exemplo, é parafusado ao corpo, como aqui na Vintera, ou seja, é uma peça diferente do corpo que é parafusada. Terá, em teoria, menos sustain e menos estabilidade que o neck true, em que o braço faz parte da mesma peça de madeira do corpo e que, por exemplo, o set neck, em que o braço é colado ao corpo. Tem tudo a ver aqui com a transferência de ressonância pelas madeiras e o sustain é o principal indicador afetado. Mais uma vez, aconselho a experimentares, é o melhor que tens a fazer para teres uma noção clara das diferenças entre um e outro. De forma muito resumida, dei-te aqui 10 pontos que eu acho que são fulcrais na escolha da tua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta guitarra, ou seja, tens que levar estes aspectos sempre em consideração para que não fiques desagradado com aquilo que vais escolher. Espero efetivamente ter ajudado com este vídeo. Se tiveres alguma questão sobre algum ponto que falámos, deixa nos comentários, nós respondemos a todos. Se ainda não subscreveste o canal Digitana, aproveita agora, porque nós temos reviews todas as semanas, onde podes conhecer ao pormenor novos instrumentos, novos amplificadores, mesas de mistura, pedais de efeito, etc. Da minha parte é tudo, até para a semana!